Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou, o nosso domingo abençoado, para a honra e glória do Senhor, O Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é bom, Meu nome é irmã Maria Aparecida. Tô aqui nessa manhã abençoada, para deixar aqui uma palavra do Senhor, Sou missionária pela honra e glória de Deus, que é por Deus, Deus já tinha me ungido para sua obra. Desde o ventre da minha mãe, eu já sou escolhida do Senhor na obra, na palavra, Então, não há o que temer, não há o que correr, não tem como, Antes, quando eu não entendia, irmãos, eu tentava ir afastado da obra de Deus, mas Deus tem um plano na nossa vida e não tem como nós correr da obra do nosso Deus maravilhoso, Que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Nós já somos escolhidos pelo Senhor, para fazer a tua vontade, Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Irmãos, estou conversando aqui com vocês e tô marcando aqui a Bíblia já, porque eu não marquei antes. E aí eu já tô marcando aqui. E nós já vamos estar entrando aqui na palavra já, Eita, glória de Deus. Deus é maravilhoso, tem cuidado de mim de uma forma sobrenatural. Eu só tenho que agradecer. Deus tem me mostrado muitas coisas, E tem me capacitado a passar, Tem me firmado, na palavra, tem, cuidado de mim, para que eu possa estar aí fazendo a vontade do Senhor, não a minha, Irmãos, hoje já é 15 de dezembro, Então nós estamos sempre em comunhão com Deus, falando com Deus, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não podemos mexer, é o Senhor que dirige os passos, é o Senhor que toma a direção, Nós só temos que acalmar o nosso coração e deixar nas mãos do Senhor, E o Senhor dá-nos uma paz que excede todo entendimento, Ninguém acredita e fica se perguntando, como pode, estar ali tranquila, em paz, Porque é o Senhor que cuida da nossa vida, É o Senhor que dirige os nossos passos, é o Senhor que sabe onde põe, onde tira, onde coloca, onde acrescenta, é o Senhor, O Senhor tem o controle de todas as coisas na nossa vida, Irmão? O Senhor tem o controle de todas as coisas, A direção está nas mãos do Senhor, Vamos aqui fazer a nossa oração, Para que nós possamos entrar aqui na palavra, Glórias a Deus, aleluia. Eu estou procurando um versículo aqui. Eu creio que está para cá. E já nós já estamos entrando aqui na palavra. E vamos orar para que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer a cada dia mais para fazer a tua vontade, não a nossa, Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta e guarda o meu coração. O que precede, Senhor, do meu coração, o que procede, seja feita a tua vontade, Senhor, Que a tua palavra venha de encontro conosco, entre no nosso coração, Que ela seja guardada, firmada, Para que nós possamos estar sempre na vontade do Senhor, Guarda, Senhor, também o meu coração, guarda minha alma, meu corpo e todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, Nós não somos nada sem ti, Jesus. Nós não podemos nada sem ti, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus de todas as coisas. Só o Senhor é grandioso, poderoso, digno de toda honra e glória. Só o Senhor é Deus do impossível.
que tudo pode. E eu creio na tua palavra para minha vida, para minha casa e para minha família, né? Quando nós dizemos que toda a minha casa servirá ao Senhor, quer dizer toda, né? Não é metade, é toda. Então nós temos que o quê? Orar e falar com o papai todos os dias sobre isso, né? Não é com a força do nosso braço, mas em sim é favor de Deus sobre a nossa vida, né? Não é nem por merecimento, é pelo favor de Deus sobre a nossa vida, né? Amém, irmãos? Então vamos começar aqui. Eu já achei aqui, enquanto a gente orava e falava, eu já achei aqui. Então vamos começar ali. Vamos escutar um louvor de adoração ao Senhor, e o Senhor me passou esse louvor logo cedo. Glórias a Deus, né? A primeira essência, Anderson Freire. Oh, aleluia, glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Fale com Jesus. Abri meu coração, reguei minhas raízes, reguei com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser o bom perfume, seu bom perfume, primeira essência do jardim particular. Você quer ser a primeira essência do jardim particular de Jesus? Fale com Jesus nessa manhã, abra seu coração, fala que você não quer perder. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, diga ao Senhor, perca o brilho do primeiro amor. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Diga ao Senhor que você quer ser. Te adoro, Senhor. Adoro. Declare nessa manhã. Te adoro. E sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Oh, aleluias, glórias a Deus. Vem e adoro, te adoro. Peça ao Senhor, de mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem. Senhor, vem, fala pro Senhor, e me resgata
todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Sabe, irmãos, quando a gente acorda, abre os olhos, a gente fala com Jesus, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, né? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Por quê? Porque tá lá em 1 Coríntios, tá lá em 1 Coríntios 8:3, né? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Glórias a Deus, aleluia, né? E quando eu abri os meus olhos hoje, e eu estava ali conversando com o Senhor, e o Senhor me apresentou esse louvor, né? Eu não sabia o cantor, mas o louvor veio na minha mente. Eu não sabia louvar ele inteiro, então eu coloquei só assim: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume. Oh, glórias a Deus, aleluia, né? Deus é maravilhoso, fala conosco todos os dias, né? Basta que nós queremos, né, ouvir a voz de Deus, né? Há muitas coisas acontecendo para interromper a nossa conexão com Deus. Por isso nós temos que orar, mesmo assim, concentrar, mesmo assim, né? E falar: mente, fale para sua mente, mente, eu é que quero falar com Jesus e eu que quero estar com Jesus, né? Aparta de mim todos os pensamentos negativos que não é da vontade do meu Pai, né? Ele me criou imagem e semelhança dele. Desde o ventre da vossa mãe eu sou escolhido do Senhor. Declare nessa manhã. Glórias a Deus, aleluia, né? Irmãos, a palavra veio muito forte hoje e eu fiquei assim, mas o Espírito Santo falou para mim que é essa. Eu vou dar só a primeira palavra que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou sobre sujeitai, mas também falou sobre autoridade e também falou sobre contenda, né? Mas também falou que a obra não é de homens, a obra é dele. É bem forte hoje a palavra, né? Eu fiquei, né? Porque o Senhor responde, né, nas suas palavras, lá em Filipenses 2:3-11. Vamos ver? Filipenses 2:3-11. Vamos ver? Aqui, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 até o 11. Vamos ver? Portanto, há alguns conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns atranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia, glórias a Deus, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Oh, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Fazendo-se semelhante a homens e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glórias a Deus, aleluia. Para quê?
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora o 11, né? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né, irmãos? Que palavra poderosa nessa manhã. Dizendo que nada façai por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que palavra forte nessa manhã, né? Porque diz, né, em Filipenses 3:11, diz que nada deve ser feito por ambição, egoísmo ou vaidade, mas devemos ser humildes e considerar os outros superiores a nós mesmos. O que está acontecendo hoje em dia, né? Irmãos, eu tenho que dizer que o Espírito Santo quer que eu diga. Tem gente achando que porque Deus deu uma unção para ele tem autoridade de humilhar, de ser egoísta, de ser soberbo, e fica ambicioso e usa o dom de maneira errada. Porque se Deus deu, o dom é de Deus, não é nosso, né? Ele apenas nos deu para fazer a vontade dele, né? Devemos cuidar não apenas dos nossos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A palavra forte nessa manhã, irmãos. A palavra muito forte nessa manhã, porque hoje em dia está acontecendo muitas coisas que a gente pode estar vendo, né? A gente pode estar vendo os acontecimentos e a gente pode estar estudando em meio disso, né? Porque nada seja feito através de contenda, né? E o inimigo está batendo palma, né? Porque o homem em si, ele é falho, fraco e pecador, mas ele deixa ser dominado pela ambição, pelo egoísmo e pela vaidade, né? Então nós temos que vigiar sobre isso, né? Ah, eu tenho, então eu posso fazer, né? A vanglória é para mim. Não, não é nada para você, irmãos, é para Deus. Toda obra não é de homens, é de Deus. Nós temos que estar ciente disso, que nada seja feito através de contenda. Com o espírito de contenda, esse comando nos proíbe de fazer qualquer coisa ou tentar qualquer coisa como mero resultado de conflito. Se está dando conflito, irmãos, olhe bem, esse não é o princípio do qual devemos agir, ou pelo qual devemos ser governados. Não devemos formar nenhum plano e visar nenhum objeto que deva ser protegido dessa maneira. O comando proíbe todas as tentativas de garantir algo a outro por mera força física ou por superioridade, né? Porque tem uma autoridade do intelecto ou dos números, ou como resultado de esquemas, planos sombrios formado pela rivalidade ou pela indulgência, né? De compaixão, raivosos ou com o espírito de ambição. Tá acontecendo muito hoje, né, irmãos? Não devemos tentar fazer nada simplesmente superando os outros ou mostrando que temos mais talento, coragem ou zelo. O que fazemos é ser por princípios, como o desejo de manter a verdade e glorificar Deus, somente isso. E no entanto, com que frequência essa regra é violada? Quantas vezes as denominações cristãs tentam ultrapassar, né, umas às outras, né, e ver quais serão as maiores? Escute bem, irmãos. Quantas vezes os ministros pregam sem objetivos? Melhor, quantas vezes tentam superar o outro em trajes
e o esplendor de móveis e equipamentos, quantas vezes mesmo em plano de benevolência na causa da virtude, da religião, né? O qual é objetivo, quer dizer, objetivo secreto de superar os outros. Está tudo errado. Não há santidade em tais esforços. Nunca uma vez o Redentor agiu com base em tal motivo. E nunca deve ser perdido que esse motivo influencie, né? Esse motivo acaba influenciando. Ser permitido que a conduta do outra pessoa nos mostre o que podemos fazer e o que devemos fazer. Gente, por favor, é muito sério. Mas não deve ser nosso único objetivo ultrapassá-los, né? Compare lá em 2 Coríntios 9, 2, 4. A gente sempre tem que estar lendo na palavra, na Bíblia, né? Porque o texto que não tem a Bíblia, nós acabamos não entendendo. E aqui, ou gloriar vão, né? Estão querendo glória para homens, né? Então vamos ler. A palavra usada aqui, kenodaxia, não ocorre em nenhum outro lugar no Novo Testamento, embora o objetivo kenodoxo, eu nunca vi essa palavra, depois eu vou procurar, ocorre uma vez em Gálatas 5:26. Veja, notas, aqueles lugar significa orgulho ou glória, propriamente vazia, e é descritivo de desfiles vão, vazia. Saídas a traduz como qualquer opinião vã sobre si mesmo, né? Eita, glória de Deus, né? Então aqui está explicando que a pessoa que está ali fazendo a obra muitas vezes quer a glória para ela, né? E aí não dá certo, né? Porque Deus não habita em coisas nem em templo divididos, né? E eu vou chegar lá ao que o Espírito Santo quer falar também, né? E aqui fala mais com a humildade, né? Modéstia ou humildade. A palavra usada aqui é a mesma e é traduzida como humildade em Atos 20:19, Colossenses 2:18, Colossenses 2:23, 1 Pedro 5:5, humildade, né? Em Colossenses 3:12, humildade em Efésios 4:2, em Filipenses 2:3. Em outros lugares não ocorre no Novo Testamento. Aqui significa humildade. Se opõe àquele orgulho ou autoavaliação que nos levaria a lutar pela ascensão, ou que age a partir de um desejo de bajulação ou louvor, né? Nós não devemos confundir, né, com bajulação. O melhor a única correção verdadeira dessas falhas é a humildade. Essa virtude consiste em nos estimar de acordo com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma vontade de tomar lugar, é uma vontade de tomar lugar que devemos tomar os olhos de Deus e do homem, tendo a baixa estimativa de nossa própria importância e caráter, que a verdade sobre nossa insignificância com criaturas e a vileza como pecadores produziriam. Isso nos levaria a uma vontade de desempenhar ofícios humildes e humildades para que possamos beneficiar os outros também. Eita, glória de Deus, né? E que cada um se considere melhor do que eles
mesmo, né? Compare lá em 1 Pedro 5,5, este é um dos efeitos produzido pela verdadeira humildade. E existe naturalmente em toda mente verdadeiramente modesta. Somos sensíveis aos nossos próprios defeitos, mas não temos uma visão clara dos efeitos dos outros, né? Dos defeitos dos outros, não é verdade? Nós vemos nossos próprios corações e estamos conscientes das grandes corrupção lá. Temos evidências dolorosas da impureza dos motivos que frequentemente nos atuam, né? Dos maus pensamentos, desejos corruptos de nossas próprias almas, mas não temos a mesma visão dos erros, defeitos e loucura dos outros. Podemos ver apenas a sua conduta externa, mas no nosso próprio caso podemos olhar para dentro. E é natural para aqueles que têm algum senso justo da depravação de suas próprias almas, caridosamente esperar que não sejam assim com os outros e acreditar que eles têm um coração também puro, né? Mais puro, né? E mais puros. E isso nos levará a sentir que eles merecem mais respeito do que nós. Portanto, esse é sempre a característica de modéstia e humildade, né? Então, irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus e já fomos aí lavados, né? Nós nascemos de novo, nós temos que entender, nós somos falhos, sim, pecador, mas nós podemos nos corrigir. E nós temos que entender que a obra de Deus, ela vem e a gente tem que sujeitar à vontade de Deus. E a gente tem que respeitar os princípios, principalmente as pessoas, né? Não há respeito, né? Não há respeito e aí Deus não tá nesse negócio, né? Não pode ser desde o humilde, desde o maior, desde o menor. Para Deus não tem esse tem mais valor, o outro não tem. Não, é a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado. O que nós fazemos, né? Porque nós estamos debaixo da cobertura de Deus e Deus vai nos cobrar. Então, em Filipenses, que vem dizendo aqui antes, em Filipenses 2:3-11, diz que nada deve ser feito por ambição, egoísmo ou vaidade, mas devemos ser humildes e considerar os outros superiores a nós mesmos. Então nós temos que respeitar o outro. Não é porque você tem um cargo maior que você acha que você pode, no seu direito, humilhar as pessoas, maltratar as pessoas. Esse cargo maior pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua congregação, pode ser em qualquer lugar, né? Você tem que ter o dom do Espírito Santo. Então devemos cuidar não apenas dos nossos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, que às vezes é tão egoísta, né? Tá ali, mas só pensa em si, né? Não pensa o que o outro está passando, o que o outro está necessitando. E aí, irmãos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, né? E muitas vezes Deus vai falar: como que eu vou abençoar essa pessoa? Porque o propósito de Deus, ele é imenso. Se ele abençoa você, é para você abençoar o próximo. Como que ele vai te abençoar se ele já conhece o seu coração, né? Tudo isso nós temos que pensar, né? Deus não pode dar bênção, né? E eu disse, porque Deus não é um Deus de confusão. Eu fui buscar lá para que nós possamos também saber hoje. Por que Deus não é um Deus de confusão? Irmãos, Deus não é um Deus de confusão. Vamos ver lá em 1 Coríntios 14:33. Vamos ver por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
Eita, glórias de Deus, escute bem, em todas as igrejas dos santos, porque tá vendo tanta competição, tanta discussão, tanta discórdia, tanta confusão, e Deus não habita em templos divididos. Esses dias o Espírito Santo falou para mim, em 1 Coríntios 14:33 diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso significa que Deus deseja que seus filhos vivam em amor, harmonia uns com os outros. Se não está tendo isso, irmãos, não é de Deus, é do inimigo. Então nós temos que vigiar, né? Aonde tem alguém querendo se mostrar mais, querendo mostrar que é isso, que é aquilo, querendo defamar o outro, querendo destruir, isso não é de Deus, irmãos. Fuja disso. Fuja dessa presença do mal, né? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Em 1 Coríntios 14:33, esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo. O significado dessa frase indica que Deus não causa desordem e nem se agrada disso, né? Dela. Na verdade, a confusão contrária à natureza de Deus, uma natureza de paz, ordem e harmonia. Então eu sempre falo que nós temos que ter temor a Deus quando nós vamos fazer as coisas para alguém, para qualquer pessoa. Não é medo, é temor, né? Eu não posso fazer isso porque eu estaria desagradando a Deus. Isso, em qualquer lugar, né? Na apresentação de pratos, na apresentação de qualquer coisa, de contenda e qualquer coisa. Não, eu não participo disso, porque isso desagrada o coração de Deus, né? E eu sou serva do Senhor. Porque Paulo escreveu que Deus não é Deus de confusão. Paulo escreve que Deus não é Deus de confusão em texto em que ele fala acerca dos dons espirituais, da ordem no culto. Irmãos, não foi eu que escolhi isso, né? Foi Deus mesmo que escolheu, né? Alguns crentes de igreja de Coríntio estavam adotando um comportamento completamente inadequado com relação ao uso dos dons concebido pelo Espírito Santo. Irmãos, eu falei isso, eu nem li aqui. A hora que eu tava falando ali, eu nem li aqui, irmãos, para dizer que eu sabia, né? Ao invés deles aplicarem os dons que recebem para a edificação da igreja de Cristo, eles estavam utilizando dons de uma forma que começava a harmonia da comunidade cristã. O resultado disso é que o culto que deveria ser de adoração a Deus é realizado com ordem e entendimento, havia se transformado numa verdadeira bagunça. Irmãos, olha, eu até arrepio aqui de falar, porque o Senhor tem me mostrado muitas coisas, irmãos, e nós temos que vigiar, porque o ano que vem aí, e nós temos que preocupar sim com a nossa alma, né? Acaso era tão grave que costumes pagãos estejam sendo introduzidos nas reuniões da igreja? Eles agiam de forma incontrolável e irracionais. Eles alegavam experimentar um tipo de estado de êxtase, perdendo o controle de si, quando utilizavam os dons que receberam. Cuidado, irmãos, o dom não é nosso, o dom é de Deus, cuidado. O pior é que eles faziam isso e diziam estar sob a ação do Espírito Santo. Misericórdia. E em outras palavras, eles perturbavam a ordem do culto, utilizavam os dons espirituais de forma inadequada e ainda colocavam a culpa no Espírito Santo. Cuidado, irmãos, isso é muito sério, irmãos, eu chego aqui até arrepiar. E por isso que em 1 Coríntios 14:32 o apóstolo escreve que o espírito do profeta é sujeito
ao profeta. Isso significa que mesmo o cristão estando exercer um dom espiritual, ele não ficará fora de si. A explicação para isso está juntamente na natureza daqueles que é a fonte de todos os dons espirituais. O próprio Deus, ele é a fonte de todos os dons espirituais, não há outro. É o próprio Deus. Então, imediatamente no versículo seguinte, o apóstolo declara: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Irmão, se está acontecendo confusão, Deus não está ali não. Deus não está nesse negócio. Fuja desse negócio. Se está acontecendo algo, fuja desse negócio. Vai orar, vai pedir intercessão de oração, vai buscar, vai no monte, vai santificar, mas eu acho bom, muito bom a gente consagrar. Consagre tudo que você for fazer nas mãos de Deus. A sua casa, consagre. Esses tempos o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre a unção. Unja a sua casa, unja o seu filho, unja seu carro, unja. Fala: Senhor, aqui ó, entrego. Aqui ó, aqui, consagra. É isso, irmãos. E aí fala, a Bíblia afirma categoricamente que a paz é um dom dos atributos do nosso Deus. Ele é o Deus de paz que está junto do seu povo. Lá em Romanos 15, 33, né? Lá em Romanos 15, 33. E Hebreus 13, 20. Né? Além disso, ele é aquele que derrama essa paz abundantemente sobre aqueles que são seus. Tessalonicenses 13, 16. E por isso que certa vez o juiz Gideão declarou: o Senhor é a paz. Em Juízes 6, 24. Irmão, se não está tendo paz, nós estamos precisando vigiar. Né? Tudo isso significa que não há espaço para confusão em Deus. Consequentemente, não deve haver espaço para desordem entre o seu povo. Fomos escolhidos para refletir a glória dele, para transparecer a glória dele e anunciar as suas obras. Está lá em 2 Pedro 2, 9. Irmãos, é muito forte a palavra. Eu chego aqui até ficar, né? Aí, já que nós somos escolhidos, nós vamos entrar aqui numa palavra também muito forte, que o Espírito Santo falou comigo. E as pessoas confundem muito as coisas. Quando Deus te dá um dom de autoridade, né? E verdade, mas em Cristo, não em mim. Em mim eu sou falha. Mas em Cristo, mas em Deus, né? E aí o Senhor me deu essa palavra. Lá em Romanos 2, vamos lá ver. É forte. É forte que Deus não tá querendo mais mimimi, não. Deus está querendo posicionamento. Deus está querendo pessoas corajosas, pessoas que buscam a verdade, que não tem medo de falar a verdade, na autoridade de Deus. Não na contenda, na briga, na desordem, na confusão, mas em si na autoridade de Deus. Porque, irmãos, quando você estiver sobre Deus, você vai saber falar. O Espírito Santo vai te conduzir naquela hora. Você vai saber falar. Entendeu? Não vai ter ali, e o que você falar não vai trazer discórdia, confusão, contenda. Porque nas coisas de Deus não tem isso, né? Vamos lá em Romanos. Eu não separei Romanos, espera aí, vou procurar aqui. Romanos. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Deus de poder e glória aqui, Romanos, né? Nós passamos já a ter aqui uma intimidade aqui com a Bíblia. Vamos ver aqui, Romanos 13. Glórias a Deus, aleluia. Romanos 13. 13, tá aqui. Romanos 13, 1
até o 2. Submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Cuidado, irmãos. Deus, ele é a autoridade sobre a nossa vida. E depois ele colocou unção também na autoridade dele aqui na terra. Eu não estou dizendo que a obra está em homens, mas nós temos que vigiar, né? Porque tudo tem que ter ordem, decência e respeito. Cuidado o que você fala. Muito cuidado. Submissão à autoridade de Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Eita, glória de Deus, aleluia. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são um terror para as obras. As obras não são um terror para as obras, para as boas obras, mas para as más. Cuidado. A unção de Deus como autoridade, né? Tem gente usando a unção de Deus como autoridade para praticar o mal sobre a vida do outro. Cuidado, irmãos. O Espírito Santo está falando hoje conosco. E veio muito forte essa palavra, porque eu não teria capacidade de entender. Porque ele é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeste o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, e a quem tributo, a tributo, e a quem imposto, a imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não pegue nada que não é seu, irmãos. Não pegue nada que não é seu. Porque o Espírito Santo de Deus está falando hoje. Não pegue nada que não é seu. Não pegue a unção que não é sua. Não pegue cargo que não é sua. Não pegue, aqui falou, devolve tributo a tributo, imposto a imposto, devolve. Não pegue nada que não é seu. O Espírito Santo está falando. E aqui também fala, né? Quem honra, a honra. Quem honra, a honra. Né? Mas vamos ler aqui também, porque eu procurei estudar aqui também, para a gente estar ciente aqui também dessas palavras poderosas aqui, que falam conosco em todo tempo, em todo momento. Vamos aqui ler? O que Jesus disse sobre a autoridade. O que Jesus falou sobre a autoridade. Lá em Lucas 10:19, ele diz: eis ai vós dei autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa passagem nos lembra da autoridade que temos como seguidores de Cristo. Uma autoridade que não vem de nós mesmos, mas dele. Eita, glória de Deus, aleluia. Jesus proclamou que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra carrega um profundo significado para os que seguem a sua autoridade, pois afirmam a soberania absoluta de Jesus. Detém. Eita, glória a Deus, aleluia. Toda alma está sujeitai aí, às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, né? É autoridade espiritual, não é autoridade da terra aqui que os homens não obedecem, né? E os homens não obedecem. Tem alguma coisa que é sua, que alguém pegou, mas estão lutando na justiça para tomar de você?
Fique tranquila, a autoridade espiritual de Deus faz devolver. Porque é a autoridade de Deus, não dos homens. A autoridade é de Deus, não dos homens. É Deus que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Jesus disse, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não ter fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Porque entregaram Jesus. Quando entregaram Jesus na morte, naquela cruz. Qual que tinha autoridade sobre a vida de Jesus? Deus. E aí Jesus declarou e disse, nenhuma autoridade tereis sobre mim, se de cima não te fora dado do céu. Por isso, aquele que me entregou a ti, é maior pecado tem. Que foi lá quando traíram Jesus, né? Jesus também disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo que vos prescrevi. Oh, aleluia, que palavra forte, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que palavra poderosa nessa manhã. Irmãos, eu não tenho palavra mais para falar. O Senhor é grande. E aquele que não tem temor, que não entende que o Senhor é autoridade sobre todas as coisas, né? Acha que por força do teu braço, por você mesmo, acha que porque você tem um dom, o dom é de Deus, irmãos. O dom não é seu. A igreja é do Senhor, a igreja não é sua. Você está aqui para fazer a obra do Senhor com ordem, decência e amor. Sem divisão, sem discórdia, sem contenda, sem julgamento. Você está aqui para fazer o que Deus quer que você faça, na autoridade de Deus. E nós temos que vigiar. Vigia, irmão. Vigia. E eu fui buscar também lá, porque o Espírito Santo fala comigo na palavra. Qual é o versículo que fala sobre a contenda? Vamos lá. E o povo não está preocupado com a autoridade de Deus, com a obra de Deus, com a ordem de decência, com as coisas que tem que fazer. O povo está preocupado com o quê? Com vangloriar a glória, com contenda. Irmãos, o Espírito Santo está falando conosco. E hoje a palavra veio que nós temos escolha. Deus nos deu escolha, livre-arbítrio. Fuja, fuja, fuja. Vamos? Né? Vamos lá em Provérbios 20. Provérbios 20, verso 3. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Vamos ver? Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se todo tolo se estremete nelas. Eita, aleluia, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia oferece vários versículos e fala sobre contenda, destacando as suas consequências e a importância de evitar conflitos. Irmãos, isso é muito sério. Não entra. Alguns versículos relevantes são Provérbios 17, 19. Quem ama a contenda ama o pecado. Aquele que exalta a porta busca a ruína. Provérbios 17, 14. O princípio da contenda é como a abertura das águas, portanto, antes que ela se rompa, retire-se. Há uns dias aí o Espírito Santo me deu um sonho. E tinha muita gente se afogando. E não conseguia sair. Né? Mas ele me mostrava a igreja num rio muito grande. Mas a igreja não era destruída. Né? Mas ele me mostrava. Gênesis 13,
7 e 8. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E aí, irmãos, né? Com o que nós vamos querer? A escolha é nossa. Com o que nós vamos ficar, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, é sobre isso. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ver aqui. Glórias a Deus, aleluia. Gente. Glórias a Deus, aleluia. Essa palavra em Tiago, que eu procurei lá, vamos ver aqui. Em Tiago 4, 1, ela diz: de onde vem, devemos resistir às paixões. Olha, escute bem. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos eleitos que vossos membros guerreiam? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis? Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para gastar-te em vossos deleitos? E isso diz, né? Até isso o Senhor diz que nós temos que saber. Como eu falei lá no início, como que o Senhor vai dar a bênção, porque se Ele vai saber que você vai fazer mal, aquilo ali não tem um propósito, né? As margens, né? De onde vêm as guerras e lutas entre vocês, né? As margens, brigas, a referência é para disputas e contendas de todos os tipos. E a pergunta então, como é agora? Era importante? Qual era a sua fonte ou origem? A resposta é dada na parte seguinte do verso. Alguns supuseram que o apóstolo se refere aqui a disputas existentes entre os judeus, que depois eclodiram em rebelião contra a autoridade romana, e o que levaram à derrubada da nação judaica. Mas a referência mais provável é a grelha doméstica e as disputas de seitas e partidos, ou aleluia, as disputas que ocorrem entre os povos judeus está acontecendo agora, e que talvez levantam as cenas de violências e há surtos populares entre si. Quando o apóstolo Paulo, né, ele diz que entre vocês não é necessário supor que ele se refere àquele que eram membros da igreja cristã, como realmente envolvidos nessas disputas. Embora eles estivessem escrevendo para tais, mas ele fala deles como parte do povo judeu e se refere às contendas que prevaleciam entre eles, como povo,
contenda nas quais aquele que era um cristão convertido estavam em grande perigo de participar, sendo traído por suas controvérsias e participando do espírito de luta que existia entre seus compatriotas. Sabe-se que esse espírito de discórdia prevaleceu entre os judeus naquele tempo em um grau iminente, e era bom colocar aqueles entre eles que professavam ser cristão em guarda contra esse espírito, declarando as causas de todas as guerras e contendas. A solução que o apóstolo deu das causas das disputas prevalecentes, então, se aplicará substancialmente a todas as guerras que já existiram na terra. Irmãos, por isso que fala que Deus não é um Deus de confusão. As maiores guerras, as maiores batalhas enfrentadas aqui na terra é isso, é as contendas, é a inflamação, né? É a confusão, entendeu? E esse espírito que está aqui ainda existe, e ele está aqui para tentar pegar o povo, né? A dizer coisas que não existem, que não foi faladas, né? E o demônio fica ali, ó, batendo palma, porque é isso que ele quer, né? Ele quer que entre nessas guerras, né? Essas guerras em seus membros. A palavra membros, né? Aqui adequadamente em membros do corpo, mas é usada no Novo Testamento para denotar membros do corpo coletivamente. Isso é, o próprio corpo como sede dos desejos e paixões. Eita, glórias de Deus, né? A carne, né? A carne tá falando mais alto, né? E aí não tem como eu ser conduzido pelo Espírito, se a carne que tá falando mais alto, né? Qual é o desejo da carne que fala aí para não ceder, né? Para não ceder a paixões, né? Aqui fala em Tiago, né? Em Tiago 4, devemos resistir às paixões, né? E agora vai ser colocado em pratos. Qual você vai escolher, né? Isso, resista, fuja da presença do mal. Ah, tá oferecendo lá, mas parece que você tá numa dificuldade, você tá numa prova. Fala, não, Deus me deu um espírito de autoridade, não de covardia. E a autoridade na minha vida é Deus. Eita, glória de Deus. Então eu creio que o Senhor fará obras maiores do que nós pedimos ou possamos imaginar. A tua palavra diz, a tua palavra declara na nossa vida essa manhã, né? Que o Senhor fará obras maiores, né? Porque muitas vezes nós somos levados pela emoção, ou pela paixão, ou por o desejo de ter. E aí nós esquecemos da parte, né, espiritual. As obras do Senhor são grandes, dignas de admiração. Sua obra é majestosa e eterna, e o Senhor é misericordioso e compassivo. Eita, glórias de Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Está lá em Salmos 110, 111, né? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou até aqui, que eu já ultrapassei aqui o meu horário, mas é que a palavra do Senhor é muito poderosa, ela vai conduzindo você a querer saber mais e mais e mais, e você vai aprofundando, e você vai, né? E o Espírito Santo me conduziu até aqui, então daqui eu não posso passar. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada, que vem lá em Filipenses 2, 3, 11, Romanos 13, 1, 2, 1 Coríntios 14, 33, Provérbios 23, Provérbios 17, 14, Tiago 4, 1. E diz, esta obra não é de homens.
essa obra é de Deus. Quando alguém entrar e falar para você, você diz: essa obra não é dos homens, essa obra é de Deus, né? E irmãos, eu me deparo com isso de uma forma sobrenatural, o trabalhar de Deus sobre a minha vida. Quando eu me posiciono e Deus vai abrir o caminho, mas eu tenho que me posicionar. Eu estava falando com Deus na obra aqui, na palavra do Evangelho, orando, e o Senhor me colocou um vídeo também. Irmãos, eu chego até que falava certinho o que eu tô falando aqui, que eu acabei de falar, porque eu nem escutei o vídeo inteiro, mas deu para ver só no início. Que o quê? Que sem oração, sem comunhão com Deus, não tem como fazer nada. Entendeu? É obra morta. É obra da mão de homens, não obra de Deus, né? E isso nós temos que vigiar. Porque a obra de mão de homem vai ter inveja, vai ter confusão, vai ter contenda, vai ter divisão, vai ter ciúme. Mas a de Deus não. A de Deus, se eu orar, entregar meu discipulado antes de fazer, se eu orar, entregar a igreja, se eu orar e falar com Deus, Deus vai tomar o controle. Mas isso eu preciso orar em comunhão, dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos, entendeu? Porque se for da minha carne, não vai fruir. Não vai, irmãos, não vai. E Deus vai falar contigo essa semana que vem. Deus vai falar contigo, né? Deus vai falar contigo. Apenas posicione. E Deus começa a abrir sua visão espiritual. E você começa a ver, né? Mas fuja da aparência do mal. Fuja. Corra da aparência do mal. Não fique perto. Não se corrompa, porque aquele povo se corrompeu, né? O apóstolo Paulo falava, né? E as maiores guerras acontecidas na terra é por isso, né? Porque se nós não deixarmos o Senhor ocupar o espaço da nossa vida inteira, não vai ter como nós prosseguir, né? Sem Jesus nós não somos nada, né? Sem toda a autoridade de Deus foi dada na nossa vida, para nós fazermos a obra, mas a autoridade é do Senhor. E eu sempre digo, como Moisés, se o Senhor não for comigo, eu nem vou, né? Porque Moisés, ele orava assim, ele falava: Senhor, né? Moisés, peraí, aqui passou. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. De qualquer coisa que você for fazer, o Senhor é em primeiro lugar. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos façais sair deste lugar. Diga sempre ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não façais sair desse lugar. Porque, irmãos, um dia eu entrei no lugar, eu orei e fui nesse lugar trabalhar. E quando eu entrei lá, uma moça que estava lá, eu não posso citar nome nem lugar, ela disse: tem uma coisa diferente aqui. E a outra falou para ela: não tem nada diferente aqui nessa sala. Ela falou: tem. Mudou alguma coisa aqui? A outra falou: não, aqui não tem nada diferente, tá tudo igual. Ela falou: não, tem alguma coisa diferente. E eu queria falar para ela, mas o Espírito Santo não permitiu. Era a presença de Deus naquele lugar, era a presença do Senhor naquele lugar. Aonde você for, diga isso: se a tua presença não for comigo, nem nos façais sair deste lugar. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então, para encerrar aqui a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã de domingo, Senhor. Agradecemos pela palavra do Senhor nessa manhã, porque a palavra do Senhor nos ensina, Senhor,
a ter mais humildade, a ter clareza, né? A ter amor, a ter empatia, a ter quebrantamento de coração, para que a tua vontade seja cumprida na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa igreja, Senhor. Nos ajude, Jesus, né? Não ser maior do que o outro ou melhor, mas em si sermos mudado, voltado para a tua presença, né? Humilhamos na tua presença, Senhor, nessa manhã, e declaramos que não há outro Deus ou outra autoridade sobre todas as coisas que o Senhor. O Senhor é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos resgata todos os dias, né? As misericórdias do Senhor são renovadas. Nós podemos escolher, nós podemos melhorar, nós podemos buscar mudança. Obrigado, Jesus. Olhai por esse, Senhor, que não conhece o teu amor, que estão com o coração duro, sofrido, que estão doentes do corpo e da alma. Muitas vezes está dentro da casa do Senhor, na presença ali, mas não conseguem se abrir verdadeiramente. Ajude, Senhor. Faça, Senhor, o teu querer sobre a nossa casa, a nossa vida, nossa família, igreja, congregação, trabalho. Por mais, Senhor, que esteja difícil, que nós não estamos entendendo a tua vontade, mas a tua vontade é perfeita e agradável. A tua palavra diz. Muito obrigado, Jesus, porque nós somos falho, fraco e pecador, mas o Senhor ainda tem tido misericórdia e graça de nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por morrer naquela cruz para nos dar a salvação, um presente maior que nós poderíamos receber. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Essa semana a palavra foi gratidão e continuará sendo, Senhor. Nos ajude a sujeitar as autoridades, nos ajude a ter respeito, Senhor. Nos ajude a honrar aquele que merece honra. Nos ajude, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo nas ministrações sobre honra, sobre respeito, sobre cuidar do seu próximo, não ser egoísta, não levar tudo na vaidade, não olhar, resistir às paixões, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Amém. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz.